Olá, eu sou Jéssica Nicole e estamos aqui para dar continuidade ao livro Reflexos das Almas, Descobrindo Sua Verdadeira Identidade. Ana Paula Valadão, David Titus e Helena Tanuri. Capítulo 1. A Mulher aos Seus Próprios Olhos. Como você se enxerga? Quando pensa a respeito de si mesma, o que vem à sua mente? Quais são os seus valores? Em que acredita? Como age consigo e com o próximo? De que maneira reage às situações? Sua postura é a mesma quando está sozinha ou sendo observada? Perguntas como essas são parte de um processo essencial para toda serva de Deus, o de examinar a si mesma. Saber quem é aos seus próprios olhos vai determinar muito sobre a sua caminhada como mulher e como cristã. Por isso, a autoanálise é uma atitude dispensável e precisa ser constante em nossa vida. Quando você pensa em olhar para si mesma, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Possivelmente a de um espelho. Isso ocorre porque os espelhos são aquilo que buscamos naturalmente e por instinto na hora em que precisamos cercar alguma coisa em nós. Será que a maquiagem borrou? Meu vestido está bom? Posso sorrir ou ficou comida nos meus dentes após a refeição? Será que meus cabelos estão no lugar? Em qualquer dessas circunstâncias, lá vamos nós em busca de um espelho para verificar qual é a nossa situação. É no espelho que contemplamos nosso reflexo, analisamos as imperfeições, percebemos o que precisa ser mudado, observamos o que está bom e o que não está. Espelhos bem polidos são há séculos a melhor maneira de nos examinarmos. Dependendo de como estejamos, nós mulheres amamos ou odiamos espelhos, exatamente por serem eles tão reveladores. Da mesma maneira que compramos espelhos e instalamos muito deles em casa ou os carregamos na bolsa, o Senhor instalou na alma de seus filhos e filhas um espelho invisível que levamos conosco para todo lado e que nos permite manter uma constante avaliação pessoal. É o espelho de Deus, implantado pela ação do Espírito Santo em nós no ato da justificação. Ele nos mostra quem verdadeiramente somos aos olhos do Todo-Poderoso, expõe o que está errado em nossa vida e nos incomoda para a necessidade de mudanças. Esse é o espelho em que vamos nos observar no longo das próximas páginas. Se você aceitar o meu convite para ser confrontada com a sua realidade e olhar para a sua vida sem distorções. Espelhos bem feitos não mentem, eles nos mostram exatamente como somos. Do mesmo modo, desejo aqui para você expor realidades sobre você mesma sem máscaras para que você obtenha cura, seja liberta e enfrente uma autêntica transformação naquilo que precisa ser mudado, a partir do reconhecimento da verdade. Pois, como Jesus disse, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32. Mas para compreendermos melhor o espelho de Deus implantado em nossa alma, precisamos primeiro entender como funcionam os espelhos exteriores, visíveis, uma vez que eles nos dão pistas que podemos aplicar sobre o processo de análise interior. Diferentes tipos de espelhos. Um espelho é um referencial. Ele nos diz o que está bom ou ruim, certo ou errado. Se há algo que está fora do ideal, é importante olharmos para o reflexo e nos consertarmos de acordo com o que o espelho nos mostra. Como bom e fiel amigo, ele nos revelará a verdade, mesmo quando não queremos ver ou quando ninguém tem coragem de nos contar. Mas será que todos os diferentes tipos de espelhos são confiáveis? Será que qualquer espelho é uma boa referência para nos observarmos, com a intenção de mudar nossa atitude e de nos aliarmos àquilo que consideramos ser o ideal? Será que podemos acreditar em qualquer um? Na verdade, não. Espelhos distorcidos deformam a realidade. Às vezes, desconfio que lojas de roupas instalam espelhos que nos fazem parecer mais magras, pois já comprei roupas que me deixaram muito elegante nas lojas, mas em casa não estava tão bem assim. Se você já foi a um parque de diversões e entrou em uma daquelas casas de espelhos, sabe que é bem possível um reflexo ser totalmente diferente da realidade. Nesses locais, há um monte de espelhos tortos que distorcem completamente as aparências e induzem nossa percepção em enganos.
Num lugar como esse, não se pode acreditar em tudo que se vê. Diante de um espelho que se altera a verdade, não é possível crer nos seus sentidos. Essa é uma prova de que nem todo espelho é confiável. Você sabia que a Bíblia fala sobre espelhos? Vamos ler um texto maravilhoso sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 18. No texto original em grego, o termo contemplamos de com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Também pode ser traduzido por refletimos. Por isso, outras traduções da Bíblia trazem um texto assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18, Almeida Revista e Atualizada. Nesse versículo encontramos um princípio bíblico. Aquilo que tomamos como referencial tem o poder de nos transformar. Esse texto nos mostra que somos transformadas de acordo com a imagem em que nos espelhamos. Não podemos acreditar que vamos permanecer da mesma maneira se contemplamos a verdade, que é o Senhor, como se olhássemos para um espelho. É impossível olhar para Deus e permanecer igual. Aquele reflexo nos afeta, interfere de modo maravilhoso na nossa imagem. É espetacular quando nos olhamos e espelhamos em nosso Criador e somos ajustadas à imagem dele. O seu Espírito opera em nós uma mudança para que sejamos cada vez mais parecidas com o Senhor. O espelho do Senhor é perfeito. Quando olhamos para Deus, vemos que Ele é extraordinário, lindo, gracioso, amoroso, compassivo, e nosso alvo deve ser nos parecermos cada vez mais com Ele. Nesse processo, contamos com a ajuda do Espírito Santo, pois é Ele quem age e opera essa transformação. Só o poder de Deus agindo em nós é capaz de realizar as mudanças de que precisamos para nos ajustarmos ao que vemos quando contemplamos o Senhor. Só que há também o outro lado da moeda. Da mesma maneira que ocorre com Deus, se olharmos para um referencial errado e nos refletirmos nele, seremos transformadas a partir dessa referência ruim e nos tornaremos parecidas com aquilo que vemos. Como dizem as Escrituras, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Sofremos transformações de acordo com as coisas que contemplamos e que ocupam nossa mente, nossos referenciais e valores. É perigoso olhar para um espelho que não seja de Deus. E se o que nós contemplarmos não for a verdade? E se for uma mentira, um engano, uma deformação da verdade? Se assim imaginarmos, se assim acreditarmos, que risco correremos? Pois, como vimos, aquilo que contemplamos como referencial tem o poder de nos transformar. Em Salmos encontramos o mesmo princípio. Salmo 115, do 2 ao 11. Esse salmo fala da idolatria das pessoas que fazem ídolos de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Repare que o salmista escreveu: tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Grifos da autora. É o mesmo princípio, você acaba sendo transformada à imagem daquilo que contempla, a que você se molda para obedecer, a que presta a adoração. E você sabe o que há por trás desse ídolo? Leia as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios em 1 Coríntios 10, do 14 ao 21. Lá, Paulo explica que por trás dos ídolos há demônios. As estátuas em si não são nada, mas por trás delas existem espíritos malignos que têm cada um deles características específicas. As pessoas que prestam adoração a falsos deuses acabam assumindo as características desses demônios, como se fossem espelhos refletindo uma realidade mentirosa, enganosa e pervertida. Houve um testemunho de jovens restaurados por Cristo na Índia. Antes, elas eram escravas na prostituição e possuídas por demônios. São tantas as entidades, tantos os ídolos adorados naquele país, que as pessoas não cristãs acabam desde crianças realizando rituais e seguindo regras para servir esses deuses. Até mesmo o padrão de vestir, a forma de comer, as festas que celebram, os feriados, todos eles estão relacionados ao culto a esses espíritos malignos.
Consequentemente, muitas coisas acontecem na vida dessas pessoas de acordo com a divindade que elas adoram. Uma líder cristã contou-nos o caso de uma menina que foi liberta em um processo muito difícil. Ela se arrastava por toda a casa como uma serpente, tamanha era a possessão. E não é difícil descobrir como se apresentava aquele demônio nas esculturas adoradas nos rituais pagãos do país, logicamente como uma cobra. Mesmo na ignorância, as pessoas que adoram falsos deuses acabaram assimilando as características dessas entidades, seja prostituição, cobiça, malignidade ou o que for. Como esse exemplo mostra, a questão é muito séria, por isso devemos ser extremamente criteriosas ao decidir em quem vamos nos espelhar. Quem será nosso modelo de exemplo e referencial? Devemos ter extremo cuidado com isso. O nosso Senhor é maravilhoso, transforma-nos à sua imagem e isso é um privilégio que o Pai opera em nós, como Paulo escreveu aos Romanos, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Deus é lindo e a vida com Jesus faz de nós pessoas cada dia mais lindas. Já aqueles que se moldam a partir dos padrões de falsos deuses caem em um buraco cada vez maior. Sofrem a deterioração do caráter, da moral, da vida. Vão de mal a pior. Aqui é importante compreendermos algo. Os deuses falsos, diante dos quais muitas pessoas se prostram e, portanto, são transformadas à imagem deles, não são apenas os ídolos, as imagens de escultura, tornam-se uma divindade para nós qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence somente a Deus que nos criou. Tudo aquilo que em nosso coração toma espaço que só pertence ao Criador nos molda. Seja dinheiro, seja outras pessoas, sejamos nós mesmas ou qualquer outra coisa. Seremos transformadas à imagem daquilo em que nos espelhamos e valorizamos. Por ocasião da última ceia, Jesus disse: Já não lhes falarei muito, pois um príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14:30. É importante que nós também guiemos nossos passos de forma que Satanás não tenha influência alguma em nossa vida, porque assim não estaremos mais diante de seus espelhos deformadores, de suas mentiras e de seus enganos, dos seus referenciais falsos. Estaremos em frente ao espelho verdadeiro, contemplando o Senhor, que é puro, perfeito e que nos transforma pelo seu Espírito, para que sejamos mais semelhantes a Ele. Já vimos que, por trás de cada espelho deformado da verdade, está Satanás e seus demônios. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Sabemos que ele é mentiroso e enganador, o deformador da verdade. E agora podemos reconhecer quais são suas mentiras e substituí-las pelo que é verdadeiro. Assim, identifica o inimigo, reconheça as mentiras e a substitui pela verdade. E vamos analisar alguns desses enganos de Satanás e derrotá-los pela verdade que é Jesus. No próximo áudio, estaremos falando ainda sobre o capítulo 1, o espelho da sociedade. Fiquem com Deus e Deus abençoe.